Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Durante muito tempo a minha vida financeira foi uma bagunça. Era uma bagunça. Eu devia cartão de crédito, boleto bancário, financiamento de uma moto. Eu não sabia lidar com dinheiro, eu não sabia educação financeira. E todo o dinheiro que eu recebia era só para pagar as contas. Eu não conseguia tirar um lazer com a minha esposa, com a minha filha, não sobrava dinheiro para nada. Era tudo para as contas. E foi então que eu resolvi mudar essa situação. Eu falei, bom, cara, eu preciso mudar minha vida financeira, eu preciso pagar minhas dívidas. Foi então que eu resolvi fazer um curso de educação financeira, comecei a ler livros, porque eu nunca fui instruído a lidar com o dinheiro, eu nunca fui ensinado a como lidar com as minhas emoções em relação ao dinheiro. Foi aí que eu me deparei com um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. E nesse livro eu aprendi 5 lições que neste vídeo eu quero compartilhar com vocês, que fez total diferença na minha vida e eu creio que vai fazer diferença na área de vocês também. E a primeira lição que eu aprendi foi separar 10% de tudo aquilo que eu ganhava. E como a maioria dos brasileiros, eu também ganhava pouco. Eu recebi em torno de R$ 1.500, R$ 2.000. Bom, Alex, mas R$ 2.000, cara, você achar ruim? Não é que eu acho ruim, não é que eu não sabia lidar com dinheiro. Eu não sabia como lidar com a situação. E o que eu resolvi fazer? Como eu não conseguia reservar 10%, eu falei, bom, já que eu não consigo reservar 10%, porque todo esse dinheiro eu tinha que pagar o aluguel, tinha que pagar as despesas básicas, né? Água, luz, telefone, compra do mês, essas coisas, despesa básica mesmo, básica dos básicos. E eu não conseguia reservar 10%. Foi aí que eu pensei, bom, já que eu não consigo reservar 10%, eu vou reservar aquilo que eu posso. Porque o importante é a gente tirar uma quantia, não importa quanto, gente. Não importa se é 10%, se é 5%, se é 1%. O que eu fiz? Eu comecei a reservar 20, 30, 40 reais. Eu sei que ninguém vai ficar rico separando, reservando 10 reais, 20 reais, eu sei disso. Mas o intuito aqui é criar o hábito de reservar, é você criar esse hábito, porque nem eu nem você, a gente tem esse hábito, a gente foi condicionado a gastar, a gente foi condicionado a pegar esse dinheiro e já comprometer esse dinheiro antes mesmo do dinheiro chegar em nossas mãos. Foi aí que eu comecei a reservar esses valores, comecei a reservar 10 reais, 20 reais, dependendo da situação daquele mês. E isso foi total diferença para mim. Isso fez uma mudança, eu nunca mais fiquei sem dinheiro. E a segunda lição que eu aprendi foi me organizar financeiramente. Eu comecei então a usar uma planilha, comecei a registrar todos os meus rendimentos, a minha despesa básica, como aluguel, água, luz. Eu comecei a me organizar. Foi aí, pasme gente, foi então que eu descobri que o que estava tirando dinheiro do meu bolso não era o aluguel, conta de água, conta de telefone, não era isso. Era aquelas comprinhas do dia a dia. Analisa, toda vez que você vai no supermercado ou na padaria, quando eu ia na padaria, eu não saía só com pão da padaria, eu saía com pão, com mortandela, com queijo. E isso é o que estava tirando o dinheiro do meu bolso, porque eu sabia o que eu ia receber, mas não sabia para onde que meu dinheiro estava indo, onde que eu estava gastando. Então, eu aprendi a me organizar e isso fez total diferença também. Eu comecei a saber exatamente para onde que meu dinheiro estava indo. E a terceira lição que eu aprendi nesse livro foi multiplicar os rendimentos. Toda pessoa de mentalidade rica, ela não tem só uma fonte de renda. Ela tem 3, 4, 5, 6, até 7 fontes de renda. E hoje eu ainda trabalho numa empresa, hoje eu ainda tenho um salário fixo. Eu trabalho das 10 às 5 da tarde e das 6 da tarde até as 10, mais ou menos 10h30, 11 horas, eu faço delivery no iFood de bicicleta. E eu percebi que, bom,
E essas pessoas, elas sempre buscam aumentar a renda. E conforme a renda essa que eu estava fazendo, eu pude me dar alguns luxos, pude comprar algumas coisas para mim, também aumentar os meus aportes, aumentar a minha reserva. E isso fez bastante diferença também na minha vida financeira. E a quarta lição foi o conhecimento. Gente, conhecimento é poder. E ela só é poder quando você começa a aplicar esse conhecimento que você tem. Foi então que eu comecei a ir atrás de curso. Inclusive, eu recomendo um curso muito bom. Não estou ganhando nada para isso, tá, gente? Eu recomendo um curso muito bom que eu fiz lá em 2020. Olha só, eu comprei esse curso em 2020, mas só fui aplicar esse conhecimento agora em 2025, no começo do ano. Esse curso que eu fiz foi um curso de educação financeira na plataforma Udemy. Na época eu paguei R$24,90. R$24,90 paguei. Um professor, Eric Augusto. E, inclusive, ele tem um canal aqui no YouTube, o nome desse canal é Eric Augusto Finanças, um negócio assim. Eu vou ver se eu deixo o link aqui embaixo nos comentários. E eu comecei a fazer curso, comecei a ler livro. Gente, vocês não fazem ideia de tanto conhecimento que tem nos livros. E conforme eu fui adquirindo conhecimento, eu fui aplicando na minha vida, porque não adianta nada, né? A gente obter bastante conhecimento, ir atrás de conhecimento, mas não aplicar. E, inclusive, eu vou deixar aqui nos comentários, nos comentários aqui embaixo, o link dos livros que eu recomendo, os livros que eu leio. E isso daí, começou a ampliar a minha visão de como lidar com o dinheiro, como lidar com as minhas emoções, como lidar com o dia a dia com o dinheiro, né? E a quinta lição que eu aprendi foi fazer do meu lado um investimento lucrativo. Como assim, Alex? Hoje em dia, ninguém precisa pagar R$1.000 no aluguel, no estabelecimento para vender alguma coisa. Você tem internet, você tem um celular, então, aí na sua casa, onde você está nesse exato momento, se você não tivesse a internet, você não estava vendo esse vídeo. Você pode estar vendo esse vídeo no celular, no computador, na televisão, mas o que eu quero dizer é que você não precisa alugar um estabelecimento para vender nada. Hoje, eu uso aqui na minha casa, eu vendo relógio, vendo alguns aparelhos eletrônicos para celular, vendo alguns acessórios para celular. E então, o que eu aprendi? Bom, independente se você mora de aluguel ou se você mora numa casa própria, aí na sua casa você pode vender alguma coisa. Vocês mulheres podem vender roupa íntima, lingerie, perfume, produto de maquiagem que as mulheradas aí gostam. Homem, vende uma camisa, uma calça, uma bermuda, né? Faça aí mesmo de onde você está. Inclusive é mais uma fonte de renda que eu tenho. Desculpa. Então, eu aprendi o quê? Aprendi a reservar, independente do valor. Religiosamente, gente. Faça chuva, faça sol. Separe qualquer valor. Antes de você sair gastando, de pagar qualquer coisa, reserva. Aprendi a me organizar financeiramente. Antes eu não sabia como lidar com o dinheiro, antes eu não sabia, eu só sabia quanto que estava entrando, mas não sabia para onde que meu dinheiro estava indo, o que eu ia fazer com aquele dinheiro. Eu só tinha uma fonte de renda, que era o meu emprego. Hoje eu tenho meu emprego, eu trabalho no iFood e também eu vendo alguns acessórios para celular, vendo relógio, aqui mesmo na minha casa. Então eu usei a minha casa como um investimento. E eu recomendo vocês fazerem isso. Pratiquem isso, gente. Isso daí fez total diferença na minha vida. Hoje eu consigo me dar alguns luxos, né? Eu não sou rico, mas hoje eu sei exatamente quanto que eu recebo, quanto que está entrando, para onde que meu dinheiro está indo. Hoje eu consigo ter uma visão a longo prazo.
E esse foi o vídeo de hoje, gente. Se esse vídeo agregou algum valor na sua vida, se inscreva, deixa aqui no comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo. Se esse vídeo mudar e transformar a vida de uma única pessoa, é sinal que meu propósito está sendo cumprido. Para quem não me conhece, meu nome é Alex Nogueira. Eu te vejo no próximo vídeo.